A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu acredito que vocês devem ter ficado aí muito curioso, querendo saber qual foi o sonho que o rei Nabucodonosor teve, não é? Então, no vídeo de hoje, vocês vão saber qual o sonho que o rei teve. Uma oração? Deus, graças te dou por essa oportunidade. Abençoa cada criança, abençoa os seus pais. Ó Senhor, me ajuda, Senhor, a administrar a tua palavra, Senhor, conforme a tua vontade. Fica conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E agora, vamos ao Memorizando? O Memorizando de hoje está em Daniel 2, só que agora o capítulo 47 é a parte B do versículo, tá bom? O vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Daniel falou ao rei, né, que a Deus havia revelado o sonho a ele. Não porque ele era mais sábio do que os outros, mas que viesse o rei saber ao seu coração o que Deus havia revelado para ele. Então Daniel, crianças, começou a contar o sonho ao rei Nabucodonosor. Tu, ó rei, estava vendo uma grande estátua, né? E essa estátua, no sonho do rei, ela era vista pelo rei igual como se fosse uma coisa terrível. Então, o rei estava vendo ali uma grande estátua. E para ele, tinha um pouco assim de temor em relação àquela estátua. Era como se ele estivesse vendo uma coisa terrível, né? E na cabeça daquela estátua, ela era feita de ouro, certo, criança? Não era qualquer ouro, não, era ouro fino, né? E o seu peito era feito de prata, né? Seus braços, né? E o peito era feito de prata. E o seu ventre e suas coxas de bronze, crianças. As pernas de ferro e os pés era misturado, né, com barro e ferro também, certo, crianças? Daniel ainda falou mais. Ele falou que enquanto ele via aquela estátua, de repente, uma pedra era cortada, né? E essa pedra, no momento que ela era cortada, não se via a mão para cortar a pedra. E ela se desprendia de onde ela estava e ela caía aos pés daquela estátua. O pé era feito de barro e de ferro. O que será que poderia acontecer? Quando a pedra se desprendeu e caiu aos pés daquela estátua, sabe o que aconteceu? Esmiuçou. Sabe o que é esmiuçar? É desmanchar, é estraçalhar. E aí então, criança, aquela estátua começou a desmoronar, a cair, a quebrar tudo, né? E o rei ficou ali mais ainda espantado, porque ele não conseguia nem saber o que queria dizer tudo aquilo. E aí então vem a interpretação de Daniel para o rei, que dizendo, né, que a cabeça seria o reino dele mesmo, né? Ele ia governar reis, né? Ele ia ser reis sobre reis. Lembra lá no começo, quando o rei Joaquim, rei de Judá, foi levado em cativo? Então, o Nabucodonosor, ele representava a cabeça de ouro fino, porque ele ia governar rei sobre rei, ele ia ter poder sobre rei. Olha só o que a Bíblia diz. Ele ia ter poder, ele ia ter força e ele ia ter majestade sobre todos os outros reinos. Daniel ainda falou que entregaria ao rei Nabucodonosor os animais, os homens, né, até as aves do céu. Ele dominaria tudo. Ele teria tanto poder que ele dominaria tudo isso, crianças. Olha como o rei Nabucodonosor estava uma potência real.
E ainda assim, o rei Nabucodonosor chegou a dizer, né, que ele viria outros reinos, mas esses outros reinos seria muito inferior ao dele, né? E o quarto reino seria forte, como ferro que esmiuça e quebra todas as coisas. Então, outros reinos viria, só que os outros reinos que viria seria inferior ao reino do rei Nabucodonosor. Porém, viria um quarto reino, que esse seria forte e que esmuciaria, né? Esmuçar, né? E quebraria todas as coisas. Deu para vocês entender, crianças? Sabe, crianças, aonde estava a estrutura, né, de toda aquela estátua? Nos pés, exatamente isso. E então, o que aconteceria na revelação de Daniel? Ele disse que seria dividido os reinos, um seria forte e o outro seria fraco. Isso mesmo, dá até para a gente imaginar, né? Como os pés da estátua era feito parte de barro e parte de ferro, barro e ferro misturado, né? Na divisão, um seria forte e outro seria fraco. Certo, crianças? E aí então Daniel revela tudo isso ao rei Nabucodonosor. Deus dizia a Daniel que viria um reino e esse reino não seria mais destruído. E aí então, crianças, esse reino da qual Deus fala a Daniel, que não seria mais destruído, está falando do reino do futuro. Exatamente isso, que viria um rei e que esse não seria mais destruído. Quando o rei ouviu toda a história, né, todo o seu sonho, e ainda além de tudo, com a interpretação, o rei caiu por terra com seu rosto e adorou a Deus. Então ele caiu de rosto no chão e adorou ao Deus de Daniel. Que maravilha, né, criança? Olha só, o rei falou a Daniel que o Deus de Daniel é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de segredo, pois pudeste revelar este segredo. Lembra do memorizando? Isso aí, crianças. O rei da Babilônia, agora reconhecendo ao Deus de Daniel. Que maravilha, né, crianças? E para finalizar, Nabucodonosor cumpriu com o que ele havia prometido. Deu a Daniel, né, o direito de ser governante, governar ali junto com o rei. Além de tudo, ele ainda passou, né, para Daniel províncias da Babilônia, para que Daniel pudesse cuidar das províncias, das terras que existiam ali, certo? E Daniel fez um pedido. É claro que Daniel não poderia esquecer dos seus amigos. Afinal de contas, eles estavam com Daniel ali orando, pedindo a Deus que revelasse. E Daniel então apresentou ao rei os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Certo, crianças? Vocês gostaram? Até a próxima história. Fique na paz e até!